Você sabe quem é o maior empecilho para você viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida? Você mesmo. Eu e tu. Eu para mim, tu para ti. Somos os nossos maiores empecilhos. Eu queria orar, antes de me apresentar e falar, mas eu queria orar com você e te contar uma história. Uma história que eu li num livro chamado Parábolas Vivas 2, do saudoso pastor João Falcão Sobrinho. E numa das parábolas que ele contava nesse livro, ele conta uma história do pastor Irlande Pereira de Azevedo, quando ele era criança e morava lá no interior do estado, né, no interior fluminense, e a família dele vivia da agricultura. E quando ele era um garoto, hoje o pastor Irlande já completou 91 anos de idade. Então, isso é quando ele tinha 8 anos de idade, 6 anos de idade. Então, há muito tempo atrás. E quando o pastor Irlande era criança, o seu pai, o seu Azevedo, ele era agricultor. Sua família era uma família de agricultores. E então, eles eram sustentados e a provisão deles vinha da terra, vinha do plantio. Só que havia um tempo que não estava chovendo naquela região. E começou a acabar a provisão, começou a acabar o alimento e os recursos que eles tinham. E aí, numa das últimas refeições deles, na mesa, o pai dele lá com o que tinha, né, eles oraram e o pai dele orou assim: Senhor, muito obrigado pela chuva que o Senhor mandará amanhã. E aí o pastor Hernandes era criança na época, perguntou assim: pai, por que o Senhor orou pela chuva de amanhã se nós estamos no hoje? E ele falou, e começou a explicar para o filho o que era a oração. Pois bem, o Irlande, uma criança, foi dormir e no outro dia ele sempre estava acostumado, naquele tempo de seca, a acordar com o barulho dos passarinhos. Só que naquela manhã seguinte foi diferente. Ele não acordou com o barulho dos passarinhos. Ele acordou com o barulho de chuva. Qual é a lição por trás disso? A lição, meus irmãos, que mesmo que nós estejamos enfrentando um tempo de seca, mesmo que nós estejamos enfrentando um tempo preocupante, difícil, nós sempre precisamos acreditar no Senhor que pode mandar a chuva para a nossa vida. E eu queria orar por você nesse momento, se você entende que você está precisando de uma chuva do Senhor. Uma chuva talvez na sua casa, no emprego, em alguma área da sua vida. Eu queria te convidar, caso você possa, se colocar de pé mais uma vez, para nós orarmos por isso. Caso você entenda que tem uma área da sua vida que você necessita da chuva do Senhor, da provisão do Senhor sobre a sua vida. Humanamente falando, parece até impossível, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua graça. Nós agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, por tudo, Deus, que o Senhor tem feito, e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Que o Senhor tome as nossas vidas, que o Senhor tome o nosso coração, a nossa mente. Peço nesse momento também, Deus, para isso que para nós é impossível, para o Senhor é possível. Tua palavra nos ensina em Lucas 1,37, pois nada é impossível para Deus. Então nós cremos no Deus do impossível. Da mesma forma que Abraão teve fé, teve esperança, contra toda esperança. Em esperança ele creu. Contra todas as circunstâncias e adversidades, nós queremos, Senhor, nos voltar para Ti e pedir para que o Senhor mande a chuva que nós necessitamos. Talvez, Senhor, não é a chuva que nós queremos, mas é a chuva que nós precisamos numa área da nossa vida. Talvez na nossa casa, no relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com a nossa igreja. Mas, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos sair desta manhã de uma forma diferente, porque nós vamos nos posicionar de acordo com a Tua palavra, Deus. Essa é a minha oração, nós clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Irmãos, meu nome é Lucas, sou pastor de jovens na primeira igreja Batista de Irajá. Manda um abraço do pastor João Emílio para a igreja, para o pastor. Tive ali um momento ali com o pastor de conversar, de aprender um pouco. Então, lá eu tenho auxiliado o pastor João como pastor de jovens universitários, na faixa etária de 19 a 26 a 27 anos. E tem sido um privilégio, irmãos, estar ali na igreja onde eu fui criado, na igreja onde eu fui criado ali desde a barriga da minha mãe, né? Tive um tempo que eu estive ausente, longe dos caminhos, mas ao retornar sempre é uma grande bênção poder congregar e pastorear uma parte das ovelhas na igreja onde a gente é criado, né?
e também tenho cooperado, como a Andréia falou, com a Juventude Batista Carioca na área de mentoria de líderes. Fizemos uma mentoria muito bacana durante 2 a 3 meses ali, de março para abril até a primeira semana de junho, então foi um tempo muito legal. Lá eu conheci, cadê a André? Tá aqui. Foi lá onde eu conheci a André e também outros irmãos queridos, abençoados, que têm feito um trabalho de esforço e lindo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Também tem atuado assim na área de criação de conteúdo, de ensino, de capacitação da nossa Juventude Batista Brasileira, um privilégio também. Se Deus permitir, teremos um material disponível para todas as igrejas nos próximos meses, para que o Senhor possa abençoar, fortalecer e cuidar, né, daquilo que Deus já tem feito no Brasil e também no mundo. Mas, irmãos, dito isso, também sou casado, né? Aleluia, louvado seja Deus. Se você que ainda não casou, está achando que não pode casar, meu irmão, eu casei, tu casarás. Então, você que está perto de alguém aí que ainda não é casado, fala assim, ó, o pastor Lucas casou, tu vai casar. Fala aí para esse jovem aí, para esse irmão, para essa irmã, que ele também, ela também vai casar. Vai dar tudo certo. Espere e confie no Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no texto de João 15. Eu não falei o nome da minha esposa, né? O nome dela é Raquel. Hoje ela não pôde vir comigo porque ela lidera lá nos jovens o ministério de acolhimento e discipulado com os jovens. E aí hoje tem uma reunião, se não me engano, às 10h30, se eu não me engano. E aí ela não pôde estar presente por conta desse compromisso. João 15, nós leremos do versículo 5 até o versículo 9. João 15, de 5 a 9. Aqui os irmãos costumam utilizar a versão NVI, correto, pastor? Então, só um minutinho, porque a minha versão é NAA. Deixa eu abrir aqui na NVI, para que eu possa ler junto com os irmãos na versão NVI. Que foi uma versão também onde eu li muito assim a palavra de Deus, algumas vezes, também na versão NVI, foi onde eu gravei a maioria dos versículos. Então, João 15, 5 diz assim: eu sou e vocês... Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito, pois sem mim vocês não podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Versículo 9: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu. Que Deus abençoe a palavra dele em nossos corações. Amém? Irmãos, eu queria meditar nesta manhã com os irmãos, dentro do tema Escolhidos para Frutificar, sobre o tema da A Igreja do Amanhã. Você sabe muito bem, meus irmãos, que há uma parábola muito conhecida, que é a parábola do semeador. E havia alguns tipos de solos. Os irmãos lembram todos ou alguns deles? Tinha o solo bom, tinha o solo assim que as sementes caíram, que ficou à beira do caminho, vêm as aves do céu e pegam. Tinha um solo pedregoso, né, um solo meio difícil, e tinha o solo bom. E tinha também o solo dos espinhos. Pois bem, meus irmãos, o solo representa o nosso coração, a nossa vida. E nós sabemos que Jesus explica que a semente é a palavra de Deus lançada sobre as nossas vidas. Só que eu queria lhe perguntar, como será a Igreja Batista Memorial de Vila Valqueire daqui a 50 anos? Eu estava conversando com o pastor Silvio e o pastor falou que a igreja tem 36 anos. E há 36 anos atrás não havia esse templo aqui. Há algum irmão presente hoje que está na igreja desde há 36 anos atrás? Levanta a mão, por favor, só para que eu possa identificar. Ah, lá a irmã lá atrás. Irmã, não tinha nada disso aqui, né, minha irmã? Mas olha o que Deus está fazendo. Mas eu queria lhe perguntar, quem aqui chegou na igreja há 20 anos para cá? Levanta a mão. De 20 anos para cá. De 10 anos para cá. De 5 anos para cá. De 3 anos para cá.
de um ano para cá? Quem chegou mês passado? Olha aí, Deus abençoe. Meus irmãos, sabe por que eu estou perguntando isso? Porque os irmãos que estavam há 36 anos, há 30, 20, 10, 5, 3, um ano, um mês, chegou a um mês, foi vivendo as fases da igreja. Mas eu queria lhe perguntar como será a Igreja Batista Memorial de Vila Valqueire daqui a 50 anos para frente. Nós estaremos em 2075. Talvez você está pensando assim, pastor, eu não estarei vivo lá. Mas não tem problema, meus irmãos. A igreja não é sobre aquilo que nós vamos viver. A igreja é sobre aquilo que nós vamos semear para que outros possam colher. Você conhece uma planta chamada, um tipo de árvore chamada tâmara? Qual é o ditado da tâmara? Quem planta tâmara não colherá o seu fruto. Porque demora quanto tempo? 100 anos. 100 anos. E o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Escolhidos para frutificar, quando nós frutificamos ou frutificaremos no futuro, talvez nós não veremos o fruto por completo, talvez a formação do fruto. Mas Deus, que dá o crescimento, abençoará a igreja. E eu quero lhe fortalecer e dar uma palavra de encorajamento, para que vocês e eu, na minha realidade, da minha igreja local, possamos viver tudo aquilo que o Senhor Deus tem para a nossa vida, mas também para a nossa igreja. Meus irmãos, a Igreja Batista Memorial de Vila Valqueire não é o templo aqui. Aqui é a reunião da igreja. É aqui que vocês são fortalecidos, é aqui que vocês são abençoados, é aqui que vocês oram uns pelos outros, é aqui que vocês são fortalecidos, é aqui, domingo após domingo, o pastor traz uma palavra de encorajamento, uma palavra do Senhor, uma palavra exposta da palavra de Deus, a partir da palavra de Deus, para que você possa viver não somente uma semana abençoada, mas uma vida abençoada, baseada na palavra de Deus. Mas, meus irmãos, a igreja somos nós reunidos e também nós representamos a igreja de Cristo, os embaixadores e mensageiras do Rei, por onde nós estivermos. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, na sua vizinhança, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo. Por onde você andar, por onde você estiver, você estará representando a igreja de Cristo. Mas você também estará representando a Igreja Batista Memorial de Vila Valqueire. Você estará sendo uma árvore, ou um ramo, melhor dizendo, como nós lemos no texto de João 15, um ramo de Cristo. Jesus é a videira, é Ele que nos dá a vida, no sentido não que a palavra videira vem de vida. Você sabe que videira é do vinho, é da uva. Mas a videira no sentido dele estar tendo as raízes fincadas. E nós, os ramos, estamos conectados na pessoa de Jesus, na base que é Jesus. E como nós estamos conectados na pessoa de Jesus, nós estamos conectados no fundamento da nossa vida que é Jesus, nós precisamos nos alimentar daquilo que vem de Jesus. Porque quando eu me alimento daquilo que vem de Jesus, eu poderei abençoar vidas daquilo que veio de Jesus. Porque quem é de Jesus, doará, abençoará da parte de Jesus. E uma coisa muito interessante, meus irmãos, sobre a igreja do amanhã, é que a igreja do amanhã ela é voltada para a pessoa de Cristo. Ela é voltada para cumprir aquilo que o Senhor tem para ela. O texto diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Meus irmãos, deixa eu lhe perguntar, onde estão os seus frutos? Deixe-me fazer uma segunda pergunta, se o irmão me permite. Qual é a sua fruta favorita? Como assim, pastor? De comer. A minha, meus irmãos, é tangerina. Eu amo tangerina. Depois é manga. Mas qual é a sua fruta favorita? E eu queria que você pensasse da seguinte forma. Você já viu uma mangueira dar maçã? Eu nunca vi. Você já viu uma figueira da fruta do conde? Também nunca vi. Você já viu uma laranjeira dar manga? Também nunca vi. Um limoeiro dar banana? Nunca vi. Da mesma forma, meus irmãos, aqueles que estão conectados com Cristo darão frutos da parte do Senhor, darão frutos que abençoam a sua igreja local, darão frutos que abençoarão a sociedade, serão pessoas que serão luz no mundo de trevas. Se não há fruto da parte de Deus, daquilo que o Senhor ensina para nós, há alguma coisa errada não nos frutos, não na pessoa de Jesus, não na videira, mas no ramo conectado a ela.
Porque talvez posso achar que estou conectado, mas talvez eu não estou conectado à videira. E uma coisa, meus irmãos, que eu quero deixar de meditação para as nossas vidas em alguns pontos sobre a igreja do amanhã a igreja do amanhã busca permanecer na presença de Deus. O texto que nós lemos vai dizer: quem permanece em mim. Versículo 7, se permanecerem em mim. No versículo 9, permaneçam no meu amor. Jesus vai dando uma ênfase aos discípulos no último jantar, no último momento antes da crucificação, e ele vai falando um assunto mais direto, um assunto mais reto, um assunto mais objetivo para nós. E ele vai falar para os discípulos e também para nós que somos os discípulos de hoje, que nós precisamos permanecer em Jesus. Meus irmãos, um dos problemas que eu tenho visto muito nos dias de hoje, seja em juventude, adultos, idosos, crianças, adolescentes, que muitas das vezes nós estamos acostumados com a igreja, mas nós estamos desacostumados com a presença de Deus. Porque não significa que o ir à igreja, eu também estou buscando a presença de Deus no meu dia a dia. Eu preciso tanto estar presente na vida da igreja, estar presente na igreja de Cristo, mas eu também preciso buscar a presença do Senhor no meu dia a dia. Mas como é que eu busco a presença de Deus? Meu irmão, essa é uma pergunta que você já sabe. Eu vou chover no molhado, mas é bom chover no molhado, porque também é bom a gente refrescar a nossa memória com coisas que a gente já sabe e já ouvimos há um bom tempo. Como então eu posso permanecer na presença de Deus? Através da palavra de Deus. O texto que nós lemos, meus irmãos, vai dizer assim: se vocês permanecerem em mim, versículo 7, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Meus irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, é aquilo que é o nosso fundamento. É aquilo que nos fortalece. E eu queria lhe perguntar, há quanto tempo você não lê a palavra de Deus no seu dia a dia? Mas talvez você pode falar assim: pastor, eu leio todo dia. E meu irmão, você está muito certo e precisa permanecer assim. E nós precisamos cada vez mais pedir ao Senhor, não somente para ler a palavra de Deus, mas para que nós possamos meditar e colocar em prática aquilo que nós estamos lendo. Meus irmãos, muitas das vezes nós temos o costume de ler, nós temos o costume de ler um versículo, um capítulo, mas nós temos a dificuldade, e todos nós, eu me incluo nessa dificuldade, porque Deus falou primeiro comigo, a dificuldade de conseguir colocar em prática aquilo que eu estou lendo, colocar em prática aquilo que Jesus pede a mim. Mas, Senhor, isso vai ser muito difícil. Irmãos, eu tomei uma decisão, quando eu comecei a namorar, estou firme nessa decisão até o dia de hoje, que eu vou escolher ter paz do que ter razão. Eu vou escolher a felicidade do que a razão. Vou lhe dar um exemplo. Ainda quando eu estava namorando com a minha esposa, Raquel, nós estávamos indo para um churrasco na casa de amigos. E a casa desses amigos era do lado esquerdo da rua e nós estávamos aqui no lado direito da rua. Deixa eu voltar para cá para não sair da filmagem. Está aqui do lado direito da rua. E eu sabia que a casa era lá. Aí eu falei assim: amor, eu acho, né? Porque a gente tem que ter aquela humildade, né? O homem, ele tem sempre a humildade de reconhecer as suas limitações e os seus erros. Aí eu falei assim: amor, eu acho que a casa é do outro lado. Aí ela disse assim: não, amor, é aqui. Só que eu sabia. Aí eu falei: tá bom. E nós continuamos andando, meus irmãos. Estou de mão dada com ela, aqui assim. Eu estou vendo a casa passar. Identifiquei a casa. Estou vendo a casa passar. Continuei andando. Quando a gente andou assim uns 100 metros, ela falou assim: eu acho que você estava certo. Irmãos, tinha 50% de chance de eu acertar ou errar. E ela falou que ela achava que eu estava certo. E aí, meus irmãos, eu falei assim para ela: você pode repetir só mais uma vez que eu estava certo, só assim para valer a vida inteira? Aí ela brincando falou assim: você está certo, você está certo, você está certo. Então a gente brincou, riu e tudo mais, atravessamos a rua, fomos até a casa, fomos para o churrasco. Mas sabe o que poderia ter acontecido e ter mudado talvez toda a história do nosso relacionamento naquele dia? Da seguinte forma, ó: Raquel, eu acho que a casa é do outro lado. Não, amor, eu acho que é aqui. Raquel, por acaso você é burra? A gente já veio na casa mais de 10 vezes. É claro que é do outro lado. Olha lá a casa lá, ó. Olha lá a casa. Tu não grava nada, hein? Igual daquela vez. Aí eu começo a trazer a roupa suja. Irmãos, é assim ou não é que acontece no nosso dia a dia? Eu posso falar que é, porque é. E às vezes, meus irmãos, ao invés da gente escolher praticar a palavra de Deus, como vai dizer em Hebreus 12:14, esforcem-se para viver em paz com todos.
e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. O texto vai dizer, esforcem-se. O esforçar no grego significa um esforço além do limite humano. Ou seja, todos são todos. Inclusive a minha namorada na época e a minha esposa. Inclusive as pessoas da minha igreja. Inclusive uma pessoa que está no metrô me empurrando. Inclusive a pessoa que eu estou no trem tentando dividir 1 metro quadrado. Inclusive o meu chefe ou o meu empregado. Paz com todos é com todos. Então, meus irmãos, quando eu leio aquele texto de Hebreus 12:14, eu falo assim, meu Deus, eu preciso me esforçar para viver em paz com todos. Mas é fácil, meus irmãos? Claro que não é. Mas, irmãos, a igreja, a pessoa, o ramo que está querendo frutificar, ele precisará abrir mão de si mesmo para encher-se da palavra de Deus, para encher-se da presença de Deus e permanecer na palavra de Deus. Meus irmãos, não é fácil buscar ao Senhor. O difícil é permanecer buscando o Senhor. Não é difícil ler a Bíblia. O complicado ou a dificuldade está em nós permanecermos lendo a palavra de Deus, buscando meditar na palavra de Deus, buscando colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Mas, meu irmão e minha irmã, se você quer viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, eu quero te encorajar, talvez a partir do dia hoje, você nunca mais negociar o seu tempo com a palavra de Deus. E eu vou lhe dar 2 exemplos. O primeiro, André, vou usar você de exemplo, tá? Porque já tem uma certa amizade. André, se você tivesse 1 hora num shopping, o que você faria, André? Só pensa. Agora você, meu irmão, minha irmã, se você tivesse 1 hora no shopping, você pode comprar o que você quiser, não vai pagar nada. O que você pegaria? Você pode dar um testemunho para o irmão do seu lado, falando o que você pegaria. Irmãos, eu pegaria uma sanduicheira nova que a nossa estragou essa semana lá em casa. Eu ia pegar roupa, tênis, mais o quê? Não sei. Eu ia pegar muita coisa, meus irmãos. Agora, vamos tentar limitar. Se eu lhe der 32 mil reais agora, o que você faria com 32 mil reais? Muita coisa, né? Quer dizer, muita coisa sim, né? Dá para resolver muitos problemas. Agora, meu irmão, você sabia que na palavra de Deus há mais de 32 mil promessas? Tanto para a nossa vida, como para o povo de Israel, como para o povo, assim, no modo geral, as pessoas? E deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantas das promessas você já tem vivido? Meus irmãos, a palavra de Deus, que é melhor do que 1 hora no shopping, sem limites, a palavra de Deus é tudo aquilo que Deus já tem para a minha vida. E eu só preciso buscar, ler, meditar e viver. Tudo aquilo que Deus tem para mim já está disponível para a minha vida. A revelação já foi dada. Eu só preciso buscar, eu só preciso me ajoelhar perante o Senhor e ler a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus permanecer em mim, serei tremendamente abençoado. O texto vai continuar dizendo, pedirão o que quiserem. Meus irmãos, aquele que busca a presença de Deus é aquele que pede, é aquele que clama, é aquele que ora. Da mesma forma que, através da palavra de Deus, Deus fala comigo, na oração eu falo com Deus. Mas, meus irmãos, as nossas orações não podem ser só encharcadas de pedidos. As nossas orações precisam ser encharcadas pela busca da presença de Deus. As nossas orações precisam ser encharcadas de nós nos humilharmos perante o Senhor, reconhecendo as nossas falhas, os nossos erros. Pedir também, porque faz parte de pedir, porque se Deus é o nosso Pai, nós pediremos a Ele. E a Bíblia vai dizer que se nós, que somos maus, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, imagina Deus Pai que está nos céus e é todo bom e todo poderoso. Então, aquilo que você necessita, o seu Pai já sabe e Ele estará disponível para lhe dar. Mas sabe por que muitas das vezes nós não recebemos aquilo que nós pedimos a Deus? Porque ou aquilo não é para a glória de Deus e é para a nossa glória, ou porque aquilo nos fará mal. Quer ver um exemplo exagerado? Se o seu filho, imagina que todo mundo aqui agora tem um filho de 4 anos. Todo mundo tem. E o seu filho ou a sua filha chega para você e fala assim, papai, mamãe, eu quero uma serra elétrica para eu brincar. Quem aqui vai dar uma serra elétrica para o seu filho? Pode levantar a mão, por favor, que eu vou orar pela sua vida no final. Mas não é aquela de brinquedo não, gente. É aquela mesmo. Irmãos, nenhum de nós daremos uma serra elétrica para o nosso filho. Sabe por quê? A gente sabe que vai fazer mal a ele e aos outros. Da mesma forma, tem pedidos que nós fazemos a Deus que nós não sabemos que aquilo faz mal para nós. Só que Deus não nos dá porque Ele sabe que aquilo vai nos machucar e machucar os outros que estão ao nosso redor.
Então talvez se tem algo que você está pedindo a Deus e não tem recebido, é porque talvez esse pedido, essa situação não é para a glória de Deus. Então, meus irmãos, para que eu possa permanecer na presença de Deus, eu preciso ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, viver a palavra de Deus, orar, jejuar, abrir mão de mim mesmo, renunciar a mim mesmo. O jejum não vai me fazer viver milagres, mas o jejum me deixará capacitado e humilhará a minha carne para que eu possa estar sensível àquilo que Deus vai direcionar na minha vida. Uma outra coisa também muito importante, meus irmãos, a igreja que busca a presença de Deus também será uma igreja que irá promover a paz. Como eu disse aqui do texto de Hebreus 12:14, esforce-se para viver em paz com todos. A paz, meus irmãos, um pacificador, começa dentro da nossa casa. Quando você vê aquela toalha em cima da cama, quando você vê aquela louça grande que alguém não lavou, é quando você pediu algo ao seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido, e deixou lá. Aí você vai falar assim: Senhor, dá-me paciência para eu não quebrar nada nas costas de ninguém. É uma música nova que o irmão poderá cantar mais na sua casa, para Deus ministrando sobre a sua vida. Irmãos, nós precisamos promover a paz dentro de casa. Paz não é trégua. O que é uma trégua? Estamos em guerra. Aqui eu estou em guerra com ele. Estamos em guerra. Aí estamos em guerra aqui. Aí ele vai e me ataca. Eu ataco ele. Ele me ataca. Aí fala assim: opa, essa semana parou, hein? Essa semana a gente não briga mais. Isso não é paz, não. Só demos um tempo. Até voltar um atacar o outro. É tempo de trégua. Paz é resolver os problemas. Será que você está precisando resolver um problema com seu irmão há mais de 10 anos? Será que tem um problema da sua família que você está há 15 anos em trégua, mas você ainda não pacificou? Não, a gente está de boa. Não se fala mais de 15 anos. Isso não é paz, não. Isso é trégua. Deus nos chamou para nós sermos pacificadores. Mateus 5:8. Deus está te chamando essa manhã para você fazer as pazes com pessoas da sua família que você já não fala há um bom tempo. Mas, pastor, foram eles que falaram mal de mim, foram eles que agiram assim. Meu irmão, você que está ouvindo a palavra de Deus, é você que precisa perdoar. É você que precisa tirar isso do seu coração, porque está fazendo mal a você. Tem um ditado que vai dizer: quem bate, esquece. Quem apanha, você está guardando amargura no seu coração, tristeza no seu coração, que você está precisando liberar isso. Porque não adianta você carregar essa bola presa à sua perna, essa bola de demolição, toneladas e toneladas contigo, de coisas que não estão fazendo bem para você. Comece promovendo a paz com a sua família, com os de dentro da sua casa. Libere perdão. A Bíblia vai dizer que aquele que foi muito perdoado, muito ama. Deus já te perdoou das suas multidões de pecados e também me perdoou. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Nós também precisamos promover a paz dentro da nossa igreja. Meu irmão, minha irmã, eu não conheço a igreja. Conversei com o pastor, a gente não conversou nada assim sobre a igreja. Mas eu entendo que é da parte do Senhor falar algo. Se você está com alguma situação com alguém da igreja, você precisa crescer e liberar perdão e pedir perdão. De verdade. Tem coisa na sua vida que não anda porque você não libera perdão. Tem coisa na sua vida que está travada, situações da sua vida que estão travadas porque o seu coração está preso, parado no tempo, com situações que você precisa liberar perdão. E o Senhor me fez vir lá de Irajá para falar isso para você de uma forma bem rápida, objetiva, seca, mas da parte do Senhor com muito amor e carinho. Nós precisamos liberar perdão para os de dentro, para os de fora, para as pessoas talvez da nossa igreja, promover paz por onde andarmos. Meus irmãos, as pessoas precisam nos conhecer como o povo da paz. Nós não temos que ser conhecido como o povo que fala palavrão. Nós não temos que ser conhecido o povo que segue uma pessoa, que segue outra. Nós somos conhecidos como os mensageiros do príncipe da paz. A Bíblia vai dizer em Salmo 29:11, Deus dá ao seu povo a bênção da força, mas a bênção da paz. Jesus é o príncipe da paz. Do fruto do Espírito, uma das características do fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Se você entregou a sua vida para Jesus, você é selado com o Espírito Santo. Que vai dizer em Efésios 1:13, no momento que eu recebo a Cristo, eu recebo o Espírito Santo de Deus.
A terceira pessoa da Trindade está comigo. Se Deus está dentro de mim, está dentro de você, haverá em nós o fruto do Espírito Santo. E se haverá o fruto do Espírito Santo, haverá todas as características: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então, meus irmãos, se haverá o fruto do Espírito, haverá também o quê? Paz. Pastor, que tipo de paz é essa? É paz que eu não vou ter mais problema? É paz que eu não vou ter mais dificuldade? Não, meu irmão. Em meio ao problema, em meio às dificuldades da vida, você terá uma paz na pessoa de Cristo. Você terá uma paz na pessoa de Deus. Deus vai te dar paz para que você possa enfrentar os problemas do cotidiano. Deus te dará paz para que você possa enfrentar os problemas familiares. Deus te dará paz para que você possa enfrentar o desemprego. Deus te dará paz para quando você enfrenta um tempo de enfermidade. Deus te dará paz para que você possa viver todos os dias, não baseado nas circunstâncias, mas baseado na palavra de Deus. Amém? Amém. Uma outra coisa muito importante, meus irmãos, a igreja do amanhã é a igreja que faz discípulos. É uma igreja que tem amor em ganhar a nova geração. Mateus 28, 18 e 19 vai dizer assim: portanto, ide por todo mundo e pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Meus irmãos, discipular é ensinar. Discipular é ter relacionamento. Discipular é caminhar lado a lado. Discípulos de Cristo são aqueles que permanecem nele e dão muito fruto. Versículo 8 vai dizer: nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Meus irmãos, aparece nos evangelhos em Atos, se eu não me engano, 296 vezes a palavra discípulo. Eu acho que Jesus gostava dessa palavra. Eu acho que ele amava e nos direcionou com a grande comissão, nós irmos e fazermos discípulos. Nós precisamos ganhar a nova geração. E isso é um papel de todos. Há quanto tempo você já tem orado para que Deus envie jovens e adolescentes para a igreja? O que você tem feito para a sua igreja para que jovens e adolescentes possam se desenvolver aqui? O que você tem convidado os seus filhos, sobrinhos, para que possam estar aqui? Ou será que você só briga com eles? Vou te mostrar um jeito errado de convidar alguém, tá? Um jovem adolescente. Você tem que ir para a igreja, olha como é que está a sua vida. Pronto, perdeu, ele não vai te dar mais ouvidos. Eu trabalho com adolescentes e jovens desde 2018, 2025, 7 anos. Só que na época eu já era adolescente. Então eu era adolescente que liderava adolescente e jovem. Então se você chegar já julgando assim, coisando, irmão, a gente sabe que aquilo que é certo, a verdade permanece. Só que ele já não vai aceitar aquilo. Ele vai ignorar aquilo que você está falando a partir de tudo. Agora se você falar assim: olha, eu estou orando por você. Olha, eu tenho orado pela sua vida. Você tem algum pedido de oração? Meu sobrinho, meu neto, meu amigo, você tem algum sobrinho, tem algum momento pedido de oração? Aí vai falar: olha, vamos lá na igreja, tem uma juventude lá, tem uma atividade de terça-feira lá, o Márcio estava me contando que tem toda terça-feira, agora tem vôlei aqui, louvado seja Deus. Lá na igreja também tem vôlei. Tá vindo de adolescente e jovem lá na igreja, é brincadeira, meus irmãos. Tudo que eles vão por causa de uma bola, eles vão por causa de alguma coisa, mas quando eles chegam lá, eles conhecem a razão da esperança. Quando eu voltei para a igreja, entreguei a minha vida para Jesus, eu fui por causa da dança, do break, do hip hop. Eu fui por causa da dança, eu encontrei a razão da minha esperança. Meus irmãos, a igreja precisa investir na nova geração. A igreja precisa orar pela nova geração. A igreja precisa abraçar a nova geração. E a nova geração que já está presente na igreja precisa respeitar os mais velhos. A nova geração que já está na igreja precisa honrar o legado dos mais antigos, dos mais experientes. Porque, meus irmãos, uma igreja do amanhã é uma igreja multigeracional. Quer ver como é que a igreja de vocês é uma igreja multigeracional? Quem aqui nasceu entre 1945 e 1960? Levanta a mão, por favor. Quem nasceu antes também? Pode levantar a mão. Quem nasceu antes de 45 e 60, levanta a mão. Olha lá, a irmãzinha lá, pessoal, levanta a mão dela, levanta a mão dela. Quem nasceu de 60 a 80, levanta a mão. 3 gerações. Quem nasceu de 81 a 82, 81 a 95, levanta a mão. Olha aí. Quem nasceu entre 96 e 2010, levanta a mão. Quem nasceu de 2011 até os dias de hoje, levanta a mão. Tem todas as gerações presentes na vida da igreja. Você sabia que hoje no Brasil é um momento onde a gente tem mais gerações convivendo juntos? Isso é um desafio para nós, meus irmãos. Porque são muitas gerações diferentes. Mas sabe o que nos une? Sabe o que nos fortalece? Cristo. Sabe o que nos mantém unidos? Presença do Senhor.
É Cristo que faz a igreja avançar. A igreja da manhã ganha discípulos, investe na nova geração, dá espaço para a nova geração, aprende com a nova geração e ensina a nova geração. É uma parceria, porque assim os frutos vão multiplicando. Caminhando para o final, meus irmãos, a igreja da manhã é a igreja que vive o sobrenatural do Senhor. Então, em primeiro lugar, é a igreja que busca a presença de Deus, que promove a paz, que faz discípulos e novos discípulos e permanece cuidando dos discípulos mais experientes, e é a igreja que vive o sobrenatural. Queria lhe contar uma história agora e depois uma no final, diferente. Irmãos, estava ouvindo um pastor lá de Curitiba, o pastor Michel Peragini, compartilhando uma história muito interessante, onde um amigo dele, um pastor amigo dele, a igreja estava sendo direcionada pelo Senhor a comprar um terreno para que pudesse aumentar o espaço e plantar ali, construir um templo maior, os espaços da igreja, né? As salas e tudo mais. E aí esse amigo dele, junto com a igreja decidiram e deram um passo de fé e compraram. E foram pagando as parcelas e tudo mais, só que chegou um momento, meus irmãos, que a situação apertou e a igreja estava sem recursos para poder pagar a próxima parcela. E aí eles conseguiram lá tirar uma reserva e pagaram a próxima, mas não tinham nada para a outra parcela. E aí ele começou a orar: Senhor, o Senhor que nos direcionou, Pai. E agora, Senhor, o que a gente faz? Senhor, tem muitas parcelas pela frente. O que a gente vai fazer, Senhor? E aquela preocupação, a igreja orando, ele orando como pastor da igreja. Até que um dos momentos dele de oração, Deus falou assim: gatilho silencioso. Ele, gatilho silencioso? E aí Deus direcionou ele assim: vai num pet shop e fala gatilho silencioso. Irmão, experiência com Deus, não se explica. Ele com aquela coisa assim, coçando a cabeça, foi num pet shop, chegou no pet shop e falou assim: irmão, Deus me mandou vir aqui para ver um gatilho silencioso. Aí o rapaz olhou para ele: ah, você conhece? Irmãos, começou a falar lá de um cachorro. E aí um cachorro, gatilho silencioso, um cachorro e tal, não sei o quê. Irmãos, o cachorro custava assim milhares em dinheiro. E Deus falando no coração dele: compra o cachorro. E ele: meu Deus do céu, vou comprar um cachorro. Jesus, Senhor. E aquela coisa, ele foi para casa pensando: Senhor, vou comprar um cachorro, Senhor. E aí aquilo na cabeça dele, não é falta de paz, mas é aquele incômodo no coração para tomar aquela decisão. Irmãos, ele voltou no outro dia e comprou o gatilho silencioso, um cachorro. E levou o cachorro para casa. Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, ele levando o cachorro para passear, e ele cuidando daquele cachorro, e ele em crise: Senhor, esse cachorro aqui... Na verdade, passou 3 semanas. Senhor, esse cachorro aqui, Senhor, o que esse cachorro tem a ver? Cachorro. Aí, meus irmãos, um dia ele está passeando na rua com um gatilho silencioso, que é o nome do cachorro mesmo, de verdade. Uma pessoa encontra ele, para ele e fala assim: rapaz, esse seu cachorro aí, ele é bom, hein? Posso ver o seu cachorro? Você pode levar ele lá no meu centro de treinamento? Irmãos, o gatilho silencioso era um cachorro profissional que o dono tinha morrido e estava no pet shop. Era um cachorro profissional naquelas competições de cachorro. Só que ele não fazia a menor ideia. O instrutor lá, o treinador que ele encontrou na rua, por acaso, porque a gente não acredita em acaso, a gente acredita em Jesuscidência. Aquele homem viu aquele cachorro e falou que aquele cachorro é uma potência. Irmãos, todas as parcelas a partir daquele momento foram pagas, porque aquele cachorro começou a ganhar várias competições de circuitos, acho que pelo mundo, porque eu não sei se essa história é brasileira. Irmãos, um cachorro chamado gatilho silencioso trouxe a provisão que aquela igreja precisava. Aí deixa eu te fazer uma pergunta: qual o gatilho silencioso que você está precisando na sua vida hoje? O que Deus pode fazer assim que não tem explicação, que parece maluquice, que só o Senhor pode fazer na sua vida? Meus irmãos, da mesma forma que Deus usou um cachorro para levantar recursos para aquela igreja, Deus também pode levantar situações diferentes para que Ele possa abençoar a sua vida e a sua casa. Nós precisamos ser uma igreja que vai entender que o sobrenatural não parte das nossas mãos, mas parte da mão do Senhor sobre nós. Deus pode e quer fazer algo lindo na sua vida, na sua história e através da sua vida na sua igreja. Eu queria orar para nós encerrarmos e contar a última história. A história é o seguinte, meus irmãos: em 1914 houve uma das maiores tragédias
que já aconteceu de naufrágio. Foi o Santa Imperatriz da Irlanda. Em 1914, ele partiu de Nova York com sentido ao Reino Unido e durante o trajeto ele causou um acidente junto com um cargueiro norueguês. Só para você ter uma ideia, esse navio semelhante ao Titanic, não grande tal qual, mas semelhante, o Titanic demorou 3 horas e meia para afundar. Esse navio afundou em 14 minutos. Pessoas morreram sem saber que estavam naufragando. Só que, meus irmãos, o que chama a atenção nessa história é que havia um grupo de jovens que tinha saído de Nova York em direção à Inglaterra para participar de uma conferência global de juventude. Cristãos. E eles estavam posicionados próximo às cabines onde haviam os botes de salva-vidas e os coletes. E naquela época, meus irmãos, mesmo que foi após o Titanic, ainda não tinha uma regra de colocar um número de coletes e botes salva-vidas pelos tripulantes. Então muita gente ficou à deriva no mar gelado daquela época, daquela madrugada. Irmãos, aqueles jovens pegaram os coletes, pegaram os botes salva-vidas e conseguiram, em grande maioria, colocar. E o navio começou a naufragar. Irmãos, tinha muita gente. Só para você ter uma ideia, morreram mais de 1.000 pessoas naquele dia. E aqueles jovens estavam ali à deriva, o resgate só foi chegar 1 hora depois. Só que enquanto os jovens e a tripulação estavam à deriva naquela situação, uma menina de 18 anos chegou, se aproximou, olhou um rapaz assim na água, com 38 anos de idade, nadou assim até uma certa distância a ele, tirou o colete de salva-vidas dela e lançou para o rapaz. O rapaz pegou rápido, colocou aquele colete e começou a aliviar para não ter que ficar se esforçando para nadar. Só que ele pensou, meu Deus, eu tenho 38 anos, é uma menina ali na frente. Ele tirou o colete, jogou de volta para ela. Ela fechou a cara, ficou nervosa, jogou de volta para ele. Ele pegou o colete e jogou de volta para ela. Ela pegou mais uma vez, jogou. Ele jogou de novo. Aí na terceira vez ela pegou o colete, fechou a cara para ele e disse assim, pega o colete, porque essa noite eu morrerei melhor do que você. Aquele rapaz não entendeu aquilo. Morrer melhor do que eu? Como assim ela vai morrer melhor do que eu? Ele pegou o colete, colocou o colete. A partir disso, meus irmãos, outros jovens cristãos que estavam lá tiraram seus coletes e começaram a lançar para as pessoas. Naquela noite eu disse que mais de 1.000 pessoas morreram, certo? Inclusive os jovens que estavam indo para aquela conferência na Inglaterra, todos eles morreram porque haviam tirado seus coletes para que outras pessoas pudessem ter o colete. Mas qual é a lição? Quando chegou o resgate, havia um enfermeiro, um paramédico que era cristão. E muitas pessoas estavam chorando muito. Não só por causa da tragédia, mas porque eles estavam ouvindo aquilo. Essa noite morrerei melhor do que você. O que eles quiseram? O que eles queriam dizer com isso? O que significa morrer melhor do que eu? E aquele rapaz de 38 anos estava constrangido e consternado para saber o que era aquilo. Então o paramédico que ele encontrou, que era cristão, começou a apresentar Jesus para ele. E aquele homem se converteu e muitos outros também se converteram. E há relatos dessa história que as pessoas ouviam um sino. Porque naquela época havia, quando acontecia uma emergência, soava um sino. E o sino ficava tocando. E aquelas pessoas que estavam naquele naufrágio, naquela situação, que foram alcançadas por aqueles jovens, que entregaram a sua vida para que outros, que eles nem sabiam se eram cristãos, poderiam ser salvos. Porque eles sabiam que eles já estavam salvos. Mesmo que morressem na carne, o espírito deles já estava diante do Pai.